Quem aí tá estressado? Na verdade, a gente deveria perguntar quem não tá estressado. O estresse, ele tá fazendo muito parte aí, principalmente devido a essa rotina que todo mundo tem tido, uma rotina desgastante, essa pressão social, essa pressão de que a gente tem que, o quanto mais trabalhar e menos descansar, isso é uma glória. E o que acontece? As pessoas estão ficando cada vez mais desgastadas. A mulher, hoje em dia, ela tem obrigações em casa, obrigações no trabalho, obrigações com filhos, obrigação de ser mulher, de ser esposa. O marido, o homem em si, também tem uma cobrança muito grande, porque tem que ter um sucesso, né? O homem, nossa, tem que estar super bem, tem que dar certo, tem a questão de estar numa casa, de ter o melhor, de ter os melhores resultados. Isso vai gerando cada vez mais um desgaste na nossa vida. Tem também os estresses que são um pouco assim, que acontecem, às vezes uma doença, a perda de um ente querido, problemas com seu filho, problemas no relacionamento. O que acontece, gente? A vida tá estressante. E a maioria dos problemas de saúde hoje em dia, a gente vê que tá relacionado a um grau de estresse. Doenças autoimunes, às vezes obesidade, até doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias intestinais, alterações de memória, tudo mais, tudo o estresse está relacionado, porque o cortisol, não que ele seja ruim, mas o cortisol em desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, ele desgasta muito o nosso organismo, a gente realmente fica fadigado. Então, se você passou por uma situação estressante, eu tenho certeza que eu vou falar aqui agora vai te ajudar e muito. Eu falo que existem 5 passos que a gente pode estar fazendo para melhorar essa questão do estresse. E são 5 passos que não são difíceis. O primeiro deles, gente, é descansar, ter momento para sono. Hoje em dia, nessa cultura de, eu vou trabalhar, preciso produzir, às vezes o sono fica por último. Não, eu posso trabalhar mais. É normal, é lindo eu deixar uma noite sem dormir para trabalhar. Gente, não existe isso. O pessoal antigo, o povo antigo era muito sábio. Dormia cedo, acordava cedo, descansava, acordava bem. É isso que a gente precisa. O sono é o nosso momento de reparação, de regular o nosso organismo. Momento onde o nosso organismo passasse por processo de detox, que ele produz alguns hormônios. Então a gente precisa do sono. O sono, com certeza, é o melhor remédio que a gente pode ter. Se você não tá dormindo, se você tem algum problema de saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é dormir bem, é aprender a descansar, a relaxar. Então, assim, existem táticas para melhorar sono, como usar um olhinho essencial de lavanda, tomar um chazinho relaxante à noite antes de dormir, mulungu, camomila, ir desligando um pouco, diminuir a exposição à luz de celular, telefone, smartphones, televisão, e abaixar o nível, não ficar muito agitada à noite. Um segundo passo seria equilíbrio dos níveis de glicose sanguínea. As pessoas que passam por episódios de estresse, elas precisam trabalhar na alimentação para melhorar mais esse controle glicêmico, porque quando você tem esse descontrole glicêmico, você fica mais ansioso, mais irritado ainda, e isso acaba piorando o quadro. Então, optar sempre por alimentos bons, que mantenham estáveis suas taxas glicêmicas, seu controle glicêmico no organismo. Um terceiro passo seria reduzir o estresse. Reduzir o estresse é uma coisa complicada, né? Porque a gente não consegue parar. A vida não tá deixando a gente parar. E fazer práticas como meditação, fazer coisas que a gente gosta é muito importante, porque às vezes a gente fica tão naquela correria, eu falo que a gente fica naquela rodinha do ratinho, sabe? Fazendo sempre as mesmas coisas, o estresse tão grande, aquele peso que a gente tem nas costas. É importante fazer o que a gente gosta, parar, respirar fundo para continuar, porque se a gente não tem esses momentos de prazer, a gente não tem energia para colocar isso para frente. E eu falo que isso é muito individual. Tem gente que consegue ter uma rotina muito mais estressante, mas consegue lidar, às vezes até bem. Agora tem gente que às vezes um pouco de oscilação de estresse já acaba desgastando mais. Então não se compare com ninguém. Não é porque o outro lá não para e tá tudo bem para ele que você também tem que fazer isso. Então você tem que ver qual que é o seu limite, qual que é o seu equilíbrio. Tire um tempo para você, isso é muito importante. É questão de autocuidado. Reduzir a inflamação seria um quarto passo. Como que eu vou reduzir a inflamação? Com alimentos. Você tem que comer comida boa, alimentos não inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, que seriam comida de verdade. A inflamação, eu também falo que reduzida
em quadros de infecção, porque muitas vezes as pessoas estão com algum quadro infeccioso, ou quadro viral, ou quadro parasitário, ou quadro fúngico, como cândida. Então a gente precisa tratar isso, porque esses parasitas, esses vírus, fungos, eles também têm alguns efeitos relacionados a cansaço, indisposição. Então a gente precisa tratar isso. Então, se você tem algum quadro de infecção, você precisa tratar. E, com certeza, mudar essa questão alimentar, fazer uma dieta anti-inflamatória. E um quinto passo seria repor nutrientes e adaptógenos. Quando a gente está estressado, a gente acaba necessitando muito de alguns nutrientes, como principalmente vitamina C, que a nossa adrenal precisa, e vitaminas do complexo B. Então, se você passou por situação de estresse, tem sentido cansado, é muito importante você avaliar a suplementação das vitaminas do complexo B e da vitamina C em si, que assim dão todo o aporte para a sua adrenal. Optar por ervas, por adaptógenos, como, vou dar o exemplo de uma para vocês, a ashwagandha é uma ótima alternativa. A ashwagandha, ela melhora a nossa resiliência ao estresse. A gente começa a ter uma resistência maior para lidar com situações de estresse, dá um aporte para a adrenal. Além dessa questão de melhorar essa questão do cortisol, de ser um modulador do cortisol, a gente fala que se ele tiver baixo, ela aumenta para melhorar, e se ele tiver alto, ele vai equilibrar para baixo, para melhorar também. Então ela coloca o nosso cortisol em equilíbrio. Ela tem relação em melhorar nossos hormônios sexuais, consequentemente, você melhora a sua disposição. E também melhorar a nossa função tireoidiana. A gente sabe que a ashwagandha tem esse poder de melhorar nossos hormônios tireoidianos. Também melhora a sensação de bem-estar. Então, esse adaptógeno, um adaptógeno que eu falo que é o meu preferido, ele vale muito a pena para pessoas que estão passando por situações estressantes. O melhor de tudo em si, com certeza, é sempre fazer um tratamento individualizado. Tá faltando essa vitamina, a gente vai repor essa, não vai repor aquela que não tá faltando. Esse adaptógeno, essa pessoa tem esse estresse, mas tá mais relacionado a isso, então a gente usa essa ervinha. Outra, tá mais relacionado a esse outro isso, a gente usa outra. Mas essas 5 práticas podem te ajudar e muito. Como eu disse para vocês, o estresse em si, com certeza, é um dos maiores causadores de problemas de saúde hoje em dia. A gente até às vezes tem subestimado um pouco eles, mas acho que vale muito a pena a gente ter mais atenção, se olhar com mais autocuidado, ter tempo pra gente, olhar pra gente e falar que a gente precisa parar, respirar fundo para continuar o próximo passo. Então, se você tá estressado, opte por esses 5 passos que eu tenho certeza que vão te ajudar e muito.